Bom dia meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. Chegou mais um domingo, dia do Senhor. Que Deus abençoe a todos meus irmãos, principalmente meus irmãos que estão sofrendo lá em Porto Alegre, aqui no Brasil, com, acho que é tornado que passou lá. Eu vou falar que é tornado, porque deve ser, sim. Foi muito grave o que está acontecendo com aquele povo de lá. Só Deus para ter misericórdia. O povo está sendo muito solidário, graças a Deus. O povo está mandando bastante coisa, mas mesmo assim, nada supre o sofrimento que aquele pessoal está sofrendo, está passando. E também, é Marrocos, amor? Lá em Marrocos também, houve um terremoto muito grande. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, é só isso que eu posso pedir. Misericórdia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, pode abençoar aquele povo, tirar aquele sofrimento deles. Porque é muito sofrimento. Isso é os que a gente está sabendo, mas tem muito lugar com muito sofrimento por aí. A gente tem que pedir a Deus e aclamar a Ele, para que Ele tenha misericórdia de todos. De nós também, porque qualquer um pode passar por uma tragédia dessa. Deus nos abençoe, que a gente não chegue a nós. Não quero que chegue a ninguém, né? Porque ninguém merece sofrer. É muito triste. A gente que fica vendo, eu não vejo, eu fico sabendo, porque hoje eu fiquei sabendo desses acidentes, porque eu tô chegando da igreja. Então lá a gente faz nos comentários, né? E o padre falou que era pra gente pedir, aumentar as orações, porque tá muito triste. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham a confiança que Deus é Deus do impossível. Deus jamais castiga alguém. Jamais. É coisa da natureza. É tudo coisa da natureza que o homem mesmo, o ser humano mesmo estragou. Mas Deus é misericordioso, Ele vai ajudar esse povo. Passar por mais essa. Nós passamos por Covid. A maior doença de tudo não é a doença da Covid. Matou muita gente, sim. Mas eu acho que a nossa língua é pior do que qualquer Covid. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo venha sobre mim e sobre a todos. Que o Espírito Santo venha na casa, na vida de cada um dos seres vivos da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Eu vou ler o livro das 100 perguntas e respostas. Vou buscar uma pergunta lá atrás.
Por que Nossa Senhora tem grande importância na fé católica? A importância que Maria tem para nós católicos vem do fato de ela ser a mãe de Jesus. Em vista dessa maternidade, acreditamos que ela foi concebida sem pecado e foi elevada ao céu em corpo e alma na Assunção. Sendo Jesus a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Pai Celeste, Maria deve ser chamada de Mãe de Deus, título que a Igreja lhe reconheceu no ano 431 depois de Cristo. A saber, no primeiro concílio de Éfeso, no final do concílio do Vaticano II, o Papa Paulo VI proclamou Maria Mãe da Igreja, isto é, Mãe da cabeça e Mãe dos membros da Igreja que somos nós. Nós somos os membros, a cabeça da Igreja, o corpo da Igreja. Para nós católicos, Maria é a garantia da humanidade do Salvador. É aquela que nos garante a encarnação. Os textos bíblicos sobre Maria são sóbrios, mas teologicamente densos. Eles são ligados, sobretudo, à infância de Jesus, capítulos 1 e 2 de Mateus e de Lucas. Mas temos também referência no quarto evangelho, João 2, versículo 1, nas bodas de Caná, e João 19, 25, ao pé da cruz. Através da história, a devoção popular a Maria foi se desenvolvendo e, em certos pontos, houve exagero, como se ela tivesse o mesmo poder espiritual do seu filho. Lutero e os outros fundadores do protestantismo combateram as falsas devoções marianas, mas caíram no outro extremo de desconhecer a importância de Maria Mãe de Deus, Mãe de Jesus. Lutero achava que os mortos não podiam escutar nossas preces, por isso não aceitava a intercessão de Maria. Enquanto os católicos reafirmam a figura de Maria como marca do catolicismo, nos séculos XVII em diante, o distintivo da teologia protestante foi retirar Maria do foco. Interessavam-se por outras personalidades bíblicas femininas, menos por Maria. Por exemplo, um site evangélico fala de 4 grandes mulheres da Bíblia, representadas como as mulheres mais marcantes do livro sagrado dos cristãos. Sabe quais? Sara, Débora, Ruth e Esther. O protestante não pretende intencionalmente desprezar Maria, porém menospreza, julgando com isso salvaguardar a devoção adequada ao seu filho. Atualmente, no diálogo ecumênico, procura-se evitar todo extremismo que impeça a união das igrejas. Por isso, temos que avaliar se determinado título que damos a Maria tem fundamento bíblico e está confirmado nos documentos pontíficos mais recentes. Eu vou falar sobre o dogma da perpétua virgindade de Maria. Tem sustentação bíblica? Vamos explicar todos os textos que costumam ser citados para fazer objeção à virgindade perpétua de Maria. A Igreja Católica venera Maria sempre virgem e ensina que ela foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. É dogma de fé, atestado pela sagrada tradição apostólica, como declarou o Papa Paulo V em 7 de agosto de 1555. A bem-aventurada sempre Virgem Maria foi verdadeira Mãe de Deus. Guardou sempre íntegra a virgindade, antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. Essa verdade é professada não só na Igreja Católica, mas também entre os cristãos ortodoxos e pelos islâmicos, e assim também os chamados reformadores protestantes, que terminaram por dar aquelas que hoje são chamadas igrejas evangélicas, deram deste dogma o seu testemunho, como vemos, por exemplo, nos escritos do próprio Lutero. O Filho de Deus se fez homem, concebido do Espírito Santo, sem auxílio do varão, ao nascer de Maria pura,
santa e virgem, e sempre virgem. Martinho Lutero, artigo da doutrina cristã. Antes do parto, que ela tenha concebido o Filho de Deus sem perder a virgindade, é muito claro que a Bíblia, e isso ninguém contesta. O próprio anjo Gabriel explica como vai acontecer o nascimento do Messias. O Espírito Santo descerá sobre ti. Está em Lucas 1, versículo 35. No parto, o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja Católica celebra Maria como a Dei Parthenos, a sempre virgem. A virgindade de Maria no parto é atestada principalmente por documentos da Sagrada Tradição Apostólica. Por exemplo, nas palavras de São Gregório Magno, o corpo do Senhor, após a ressurreição, entrou onde se achavam os discípulos, passando por portas fechadas, esse mesmo corpo que, ao nascer, saiu do seio fechado, manifestando-se aos olhos dos homens. Não é para admirar que o Senhor, ressuscitado para viver eternamente, tenha atravessado pelas portas fechadas, visto que para morrer ele veio a nós através do seio fechado da Virgem, sobre os Evangelhos. Uma quadrinha popular exprime assim o mistério. O seio da Virgem Maria encarnou a divina graça, entrou e saiu para ela como o sol pela vidraça. Depois do parto, em Mateus 1, versículo 25, capítulo 1, versículo 25, lemos que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a um filho. O verbo conhecer, nesse sentido semítico, significa ter relações sexuais, para tirar todo equívoco. Essa frase costuma ser traduzida assim: e sem que a conhecesse, ela deu à luz. Essa expressão até que afirma o que não aconteceu. Por exemplo, lemos em Deuteronômio 7, 24, não haverá quem te revista, até que destrua todos. Poderá alguém pensar que depois de destruídos irão resistir? Outro exemplo, Milcol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Significa que nunca mais teve filhos. Em Lucas 2, versículo 7, lemos: Maria deu à luz a seu primogênito. Era importante mencionar que Jesus era o primeiro filho, pois sobre o filho primogênito havia toda a legislação a ser observada, conforme vemos cumprida para ele próprio. Lucas 2, versículo 22 e 28. O filho primogênito pode ser o primeiro de vários, mas pode também ser o primeiro e único. É assim que se entende em Zacarias 12, 10. Ao olhar-me traspassado por eles mesmos, farão luto como por um filho único, chorarão como se chora por um primogênito. Tradução da Bíblia do Peregrino. Uma prova cabal nos vem de uma inscrição sepulcral no ano 5 a.C., descoberta em 1922 em Tel el-Jedel, no Egito, onde se lê que uma mulher chamada Arsinoé morreu nas dores de parto do seu filho primogênito. Mas, e os irmãos de Jesus citados em Mateus 12, 46, Marcos 3, 32, 6, versículo 3, João 7, versículo 5, no Antigo Testamento 1, 14, 1 Coríntios 9, versículo 5, Gálatas 1, versículo 19, observe, primeiro, que eles nunca são chamados filhos de Maria. É muito clara a experiência dada por Santo Agostinho. Quando vocês ouviram falar dos irmãos do Senhor, pense logo que se trata de algum parentesco que os une a Maria, sem imaginar ter ela tido outros filhos. Comentário do Evangelho de João 20, 28. O hábito de nossa Escritura Santa, com efeito, é de não restringir esse nome de irmãos unicamente aos filhos nascidos do mesmo homem,
e da mesma mulher. É preciso penetrar o sentido das expressões empregadas pela Sagrada Escritura. Ela tem sua maneira de dizer-lhes, possui sua linguagem própria. Quem ignora essa linguagem pode ficar perturbado e perguntar-se: então o Senhor tem irmãos? Será que Maria teve ainda outros filhos? Não, de modo algum. Qual é, pois, a razão de ser? Qual, pois, é a razão de ser da expressão irmãos do Senhor? Irmão do Senhor eram os parentes de Maria. Como se demonstra isso? Pela própria Escritura, que chama, por exemplo, Ló de irmão de Abraão, Gênesis 13, versículo 8 e 14. E ele era tio de Ló. E, todavia, chamam-se ambos de irmãos, unicamente por serem parentes. Também Labão era tio de Jacó, por ser irmão de Rebeca, esposo de Isaque. No entanto, ele diz a Jacó: o fato de seres meu irmão não é motivo para que me sirva de graça. Gênesis 29, capítulo 29, versículo 15. Lede a Escritura e vereis que tio e sobrinho tratavam-se de irmãos. Comentário do Evangelho de João 10, 2. Quando o menino Jesus, aos 12 anos, foi a Jerusalém, ele estava sozinho com José e Maria, e não acompanhado de outros irmãos. Lucas 2, capítulo 2, versículo 42. No Calvário, a quem Jesus confiou a guarda de sua mãe, a João, o discípulo amado, coisa que não se faria se ele tivesse outros irmãos. João 19, 26. Se Jesus tivesse a delicadeza de preservar a virgindade de sua mãe em seu nascimento, por que não haveria de preservar a virgindade também depois de nascido? Mas qual é, para os católicos, o sentido da virgindade de Maria? É o que nos explica Dom Estevão Bittencourt. O filho de Maria Virgem é verdadeiro homem, mas é também verdadeiro Deus, e como tal, assinalado pelo modo de nascer. A virgindade de Jesus, a natividade de Jesus, é sinal ou símbolo de quê? Primeiro, a salvação do gênero humano é algo totalmente gratuito. Ela se deve à soberana iniciativa de Deus. Com Jesus, começa algo novo na história do mundo e dos homens. Entrando no curso dos tempos, Deus recriou o homem. Essa novidade é expressamente pelo modo inédito de como Jesus nasceu, na virgindade. Terceiro, na virgindade de Maria torna-se claro o fato de que Deus pode assumir totalmente alguém para o seu serviço, pedindo-lhe renúncia a seus bens lícitos, sem, por isso, tirar fecundidade a esta criatura, mas, ao contrário, dando-lhe mais rica fecundidade. A virgindade física de Maria é o sinal de sua total entrega do Espírito a Deus. Sem essa entrega interior, a virgindade biológica não teria sentido para Maria. Curso de Iniciação Teológica, Rio de Janeiro, Escola Master Eclesiar, módulo 26, está na página 104. Eu vou parar por hora, mas depois eu vou voltar nesse assunto. Vou deixar marcado aqui, porque outro dia eu volto nesse assunto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, curtam, dê seu joinha. E não se esqueçam, façam oração para aqueles que estão sofrendo. Amém?